Olá, meu nome é Priscila Gargel Nunes, eu sou da cidade de Paraguaçu Paulista e trabalho na escola Maria Ângela Batista Dias. E hoje eu quero compartilhar com vocês as etapas do meu projeto desenvolvido com vistas ao programa Era uma Vez Brasil. Esse projeto, ele foi para mim uma jornada de muitas descobertas, muitos aprendizados e muita criatividade também. E esse projeto, ele culminou na criação dessa revista digital que eu vou mostrar para vocês hoje, que eu vou compartilhar com vocês hoje. E essa revista, ela expressa tudo aquilo que a gente viveu e tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo do caminho, né, nesse primeiro semestre de 2025. Então, aqui eu apresento na revista, né, os conteúdos. Então, eu vou falar um pouco do projeto, do trabalho em sala de aula, da divulgação na turma, do gênero HQ, das gravações, do Quintal Cultural, que foi um evento realizado na escola para divulgar todas as ações, né, do campus em Quatá, das formações e também de uma outra etapa do projeto que é chamado de Afroteca e Teoteca. Então, vem comigo que eu vou apresentar para vocês todo o processo do trabalho realizado no primeiro semestre e esse grande projeto. Então, aqui a gente tem, né, como toda revista, a gente tem o expediente, né, da revista, com direção, coordenação, com edição, editores e tudo mais. E aqui a gente começa a revista com um editorial, falando um pouquinho da importância da participação da escola, da minha participação enquanto professora e dos alunos no projeto Era uma Vez Brasil. Então, participar do projeto Era uma Vez Brasil agora em 2025 foi muito mais para mim do que uma simples atividade escolar, né? Foi uma jornada de descobertas, de aprendizados, de crescimento, de formação e de transformação. Junto com a turma do 8º ano A, né, da Escola Maria Ângela, nós pudemos, então, mergulhar em vários temas, né, como a história, a identidade, a cultura, e também foi possível trabalhar com os alunos o protagonismo juvenil deles, né, como eles poderiam, então, se apropriar desses conhecimentos e transformar isso daí numa história em quadrinhos, né? Essa proposta, ela nos convidou a olhar para o nosso passado, né? Para entender o nosso presente e para imaginar um futuro mais justo, né? Plantar uma sementinha em que os alunos pudessem, então, visualizar situações que pudessem trazer para eles, né, um futuro mais justo, mais igualitário, com mais justiça social. Os alunos, eles se envolveram de verdade, eles retomaram suas raízes, né? O seu papel na sociedade e como isso é importante na construção, né, da nossa cidade, da nossa comunidade, do nosso grupo, né? Um dos momentos mais marcantes, assim, para mim, no Era uma Vez Brasil, foi a classificação dos 11 alunos da escola para o campus em Quatá, né? E a participação de 10 deles nas vivências, nas oficinas, nas conversas, nas experiências, né? Mas também na devolutiva que eles nos deram sobre, não só sobre o conhecimento adquirido, mas também como os valores que eles vivenciaram, né? Empatia, respeito, a colaboração. Então, isso é muito importante, porque quando a gente foi buscar os alunos, a gente já via uma transformação nesses alunos, né? O orgulho deles em ter participado desse projeto. E como educadora, isso é muito gratificante para mim, né? Ver os alunos protagonistas da sua própria história. E o projeto Era uma Vez Brasil mostrou para mim que quando a escola valoriza essas vivências, né, desafia o protagonismo, valoriza esse aprendizado, ele se torna assim mais verdadeiro, ele se torna mais duradouro. Então, na revista que é o projeto, eu faço todo esse editorial elencando esses pontos importantes para que a comunidade possa ter acesso a todo esse histórico, né?
E deixo uma chamadinha aí na revista, né? Vem aí a fase do intercâmbio cultural, que é a expectativa dos alunos e da escola, e minha também, né? Para que a gente tenha, né, algum aluno aí classificado para a vivência em Portugal. E que essa experiência vivenciada na nossa escola, ela continua inspirando novas ideias, né? Tanto para mim quanto para outros professores, fortalecendo os laços, né? Construindo aí uma ponte entre o ser e o saber, entre os alunos e os professores, né? Entre a história e os alunos. Então, isso é muito importante. Então, na revista, eu trago também para a comunidade, para os pais, para os demais alunos, né? A descrição do projeto. Então, a fonte é o site, né, do Era Uma Vez Brasil, e nessa página a gente traz toda a descrição do projeto, né? Divulgando para a comunidade de Paraguaçu todas as etapas do projeto, quais os objetivos dessa iniciativa, por que ela é tão importante. Então, nessa página, a gente tem uma página especial aí para contar para as pessoas como que é o projeto no Brasil inteiro, né? E aí a gente tem uma página específica para falar para a comunidade como que foi o trabalho em sala de aula. Então a gente vai mostrar para a comunidade, a gente mostra para a comunidade como foi desenvolvido o trabalho em sala de aula. Então, durante o primeiro semestre, né, as aulas com os alunos, elas do oitavo ano, elas foram desenvolvidas com foco no estudo dos afro-brasileiros e dos povos originários, né? Foram retomadas algumas questões históricas, obviamente, né? Uma retomada histórica. Foram retomadas questões trabalhadas nas formações, e aí vai ter uma parte específica da revista para divulgar as formações, né? E como que essa experiência foi transformadora, né? Porque ela foi além do material impresso, do material didático, dos slides. A gente pôde explorar relatos orais, vídeos, produções culturais, as vivências, né? Todo o material disponibilizado pelo Era Uma Vez Brasil com as crianças, adaptado, obviamente, né? Trazendo coisas específicas e importantes, e como isso despertou reflexões, né? Do grupo, né, dos alunos e nossa, reflexões profundas sobre identidade, sobre pertencimento a essa nação, sobre pertencimento a esse grupo e sobre justiça histórica, né, retomada, né, da temática Quem Conta a Nossa História. Então isso foi muito importante, essa discussão foi muito importante, né? A gente discutiu durante muito tempo nas aulas, né, como as vozes externas, né, que muitas vezes, né, e na maioria das vezes, na verdade, são marcadas por preconceitos, por apagamentos, né, elas foram tão presentes, né? E aí as aulas elas focaram na importância de ouvir e de valorizar as vozes, né, de pessoas, dos afro-brasileiros, dos povos indígenas, de personalidades que estão na mídia ou não, né? Mas que a gente pudesse, então, trabalhar na sala de aula autores negros, indígenas, músicas, vídeos, documentários, Instagram, né, de personalidades hoje, né, e também falar um pouquinho sobre a cultura, a riqueza dessa cultura e debater o combate ao racismo e a valorização da diversidade. Então, todo esse relato aparece na revista para que as pessoas tenham noção e consciência do quão importante, quão relevante foi o trabalho desenvolvido durante o primeiro semestre, dentro da temática do Era Uma Vez Brasil, né? E como a sala de aula se tornou um espaço de escuta, de troca, de construção de conhecimento, e sempre, né, fortalecendo o nosso trabalho enquanto uma professora que preza por uma educação antirracista, né?
por uma educação mais justa, mais plural, mais verdadeira. Então, isso aparece tanto no relato quanto nas imagens, né? Das discussões em sala de aula, das rodas de conversa, e obviamente a gente vê aqui também, né, o trabalho com as HQs, a questão de ensinar a formatação da folha, da margem, as inscrições, as discussões sobre as personalidades, né, as imagens, os textos, a temática, e como isso aparece também nas fotos de sala de aula, né? Como isso foi trabalhado. Aparece também aqui, né, a participação importante do Guilherme, que foi na sala de aula, que foi na escola, que conversou com a gestão da escola, que conversou com a coordenação, que conversou com os alunos em sala de aula, né, e passou para esses alunos a importância do projeto e como ele é transformador. Então, isso também foi um fator importante dentro do primeiro semestre e aparece aqui na nossa revista, né, como uma divulgação do projeto pela equipe do Era Uma Vez Brasil e como isso foi importante também para os alunos. Trazemos também algumas histórias em quadrinhos produzidas pelos alunos, né? Então, elas aparecem aqui na revista como forma de divulgação e aparecem também como divulgação os momentos de gravações, né? Então, os alunos, além da história em quadrinhos, eles fizeram as gravações dos vídeos, contando um pouquinho sobre a expectativa, sobre como foi a história, o que inspirou, como foi. Então, a gente montou lá na escola um estúdio, né? Contei com a ajuda do coordenador da escola, com o coordenador Marcelino, e a gente fez as gravações dos vídeos. Então, aqui a gente mostra algumas fotos, né? Dos alunos, do ambiente, como a gente construiu um ambiente com vários livros, com vários aspectos da literatura, né? Várias características, para que os alunos pudessem, então, entrar no clima e conseguir produzir um vídeo, né? Que conseguisse exprimir, então, aquilo que eles sentiram ao participar do projeto. E ao final de tudo isso, né, não bem no final, porque foi no dia 24 de junho, a gente realizou um evento na escola chamado Quintal Cultural. Então, no dia 24 de junho, a gente realizou nas dependências da escola um quintal cultural, que foi um momento muito especial. A gente celebrou os resultados do projeto, a gente já sabia dos alunos classificados, né? E esse evento, então, ele marcou o lançamento da revista digital, que ela não estava finalizada, porque a gente estava esperando o campus, né, de Quatá, mas a gente já tinha um esboço da revista, um link da revista, né? Mostrando as primeiras fases, né, desse trabalho desenvolvido durante o primeiro semestre. Nesse contexto também, né, a gente fez uma inauguração, um lançamento, né, de 2 outros ambientes digitais que fazem parte do projeto. Um deles é a Afroteca, que é uma biblioteca digital, que conta com literatura infanto-juvenil, várias contribuições de autores negros, né, de uma literatura negra, e também a Teoteca, né, que é uma revista digital indígena também, que é uma biblioteca digital indígena também, né, que não estava nos planos, mas que surgiu numa das formações, numa discussão que a gente estava fazendo nas formações. Eu comentei sobre a Afroteca, que eu já tinha feito um projeto muito parecido com uma terceira série do ensino médio há uns anos atrás, em que eu tinha uma disciplina, né, específica que tratava um pouco sobre as questões do preconceito, do racismo, e aí a gente fez uma afroteca, né? Eu fiz uma afroteca com os alunos, e aí eu falei, olha, eu tô achando que o meu projeto vai ser uma afroteca, eu vou ampliar, vou melhorar, né? E falei da dificuldade que eu tinha de encontrar referências indígenas, né? E uma das professoras, né, da formação, ela falou assim, olha aí, tem uma ideia, quem sabe o seu projeto não pode ser uma biblioteca digital indígena, né? E a partir dessa fala dela, a gente começou a pensar e saiu uma Teoteca, né? Que é uma biblioteca digital indígena. Então, essa biblioteca digital indígena também foi lançada, né, no dia 24 de junho. E
tanto a Afroteca quanto a Teoteca, elas reforçam tanto o meu compromisso quanto o compromisso da escola com uma educação antirracista, né? Com uma educação mais justa e inclusiva. Também tivemos nesse dia a participação da representante da cacique Lidiane Krenak, né, da aldeia Índia Vanuiri, que compartilhou saberes ancestrais com os alunos, histórias, né? As crianças indígenas vieram, elas fizeram uma dança, chamaram os alunos para dançar, puderam compartilhar um lanche, puderam compartilhar conversas, fotos, Instagram, né? Então foi um momento assim em que a comunidade esteve presente, em que os pais dos alunos também estiveram presentes, em que a escola toda pôde participar, a gestão, os professores, né? E para fechar nesse dia, a gente também fez, né, uma tarde de autógrafos, né? Os alunos classificados para o campus, eles autografaram as suas histórias em quadrinhos, né? Entregaram para os seus pais e responsáveis. A gente fez uma sessão de foto, uma sessão de autógrafos, né? Celebrando essa conquista. Também chamamos a imprensa local, né? A TV Paraguaçu. Tem o link na revista da matéria. A TV Paraguaçu fez uma matéria sobre o projeto, né? Entrevistou alunos, filmou o evento, né? Então nós temos esse registro, né? E esse quintal cultural, então, ele foi uma demonstração de como a integração entre o ensino, a cultura, a identidade, a comunidade, a presença dos pais, dos alunos, né? Todas as pessoas que puderam participar desse momento cultural na escola, né? Dessa festividade, dessa comemoração e desse momento de escuta, né, de respeito, né, de construção de cidadania, foi tão importante. Então, na revista a gente fala bastante, então, desse quintal cultural, que reuniu todas essas questões. A gente apresenta fotos, né, para as pessoas da comunidade que não puderam participar, a escola lotada, o pátio da escola lotado, a entrevista, crianças do 6º ano deram entrevista, né, porque eles também participaram de formações dentro do projeto, porque a gente está construindo, a gente está usando o projeto, né, para construir um grupo, né, se a gente conseguir que no ano que vem e nos próximos anos a gente tenha aí uma parceria de alguma empresa de Paraguaçu, né, que esses alunos possam participar. Então a gente está começando desde lá do 6º ano a plantar a sementinha, né, passaram por palestras, por atividades, por vivências na escola também, durante esse dia do quintal cultural, e elas também deram entrevistas. Então a gente tem as fotos, as evidências, a participação das crianças indígenas no palco, na quadra, né, no lanche coletivo, e também aqui a gente mostra um pouco da participação das famílias na sessão de autógrafos. Então isso é muito importante, isso aconteceu tudo até o dia 24 de junho. A revista só foi finalizada agora, porque a gente queria, né, divulgar para a comunidade o campus de Quatá, que aconteceu de 3 a 9/7. Então a gente tem aqui, tirado lá do Instagram do Era Uma Vez Brasil, a gente tem uma foto, né, que foi feita lá na chegada do campus, e os dizeres, né, explicando o que é o campus, por que ele acontece, como ele acontece, e aí a gente divulga para a comunidade, então, as fotos, as atividades realizadas, né, os momentos de parceria, os momentos de vivência, vivência indígena, vivência afro, e aí a gente explica, né, aqui para a comunidade que vai ler essa revista, que vai ter acesso digital a essa revista, né, como é que foi o campus, o que aconteceu, por exemplo, no dia da vivência indígena, quais foram as participações, o que os alunos fizeram, né, e por fim, né, a gente coloca também, divulga também as formações, para que a comunidade compreenda, né, que todo o projeto é baseado numa fundamentação teórica, e que essa fundamentação teórica nos aproximou de autores, autoras, personalidades de ontem, de hoje, de professores, professoras, de colegas, né,
que falam sobre a luta, a valorização, o reconhecimento da cultura, dos valores, da terra, dos conhecimentos ancestrais. Então, a gente mostra aí para a comunidade também, né, as formações, a formação em HQ, as atividades realizadas nos encontros, né? Isso tudo é muito importante para que a comunidade também tenha acesso a todo esse trabalho desenvolvido, né, durante todo o primeiro semestre. E por fim, né, a gente divulga por meio de link QR Code as 2 bibliotecas digitais que saíram do projeto, né? Então, para encerrar a revista, a gente divulga a Afroteca e a Teoteca para que a comunidade, os alunos, os professores possam acessar os conteúdos, os livros, revistas, histórias infanto-juvenis e possam conhecer aí, né, a voz, né, de personalidades, escritores negros, indígenas, e uma literatura voltada para dar voz para aqueles que realmente merecem contar a sua história. Então, esse foi o meu projeto, uma revista digital que juntasse todo o caminho, né, desenvolvido durante o primeiro semestre, que foi construído na escola e fora dela. A comunidade veio para a escola, mas agora a escola, por meio da revista digital, vai para a comunidade, vai se ampliar cada vez mais o número de pessoas que terão acesso a esses conteúdos. Eu agradeço, muito obrigada. E lá no meu formulário vai, né, o link da revista, o link da Afroteca, o link da Teoteca, tudo para que vocês tenham acesso. Muito obrigada.